Olá, meus queridos amigos, estamos iniciando mais um Jesus e Eu podcast, sempre com muita alegria no coração. Eu gostaria que você estivesse feliz, que a sua família estivesse bem e que todas as coisas estivessem caminhando, porque nós estamos diante de um propósito, e esse propósito chama-se vida, e nós temos o hoje para poder viver. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Talvez você possa dizer, quantos podcasts existem, né? Mas nós temos um grande propósito. Através desse podcast e dos Amigos do Bem, nós temos cuidado de órfãos no Haiti. Nós temos ajudado a sustentar quase 400 crianças. Nós temos uma escola no Paquistão. Neste exato momento, minha esposa está lá no Piauí, onde nós arrecadamos 100 cestas básicas para poder ajudar aquelas famílias que mais precisam. Então, este é o propósito de estarmos aqui. E nós temos aqui um convidado muito especial, mas antes de falarmos aqui, de trocarmos uma ideia, eu quero falar a respeito destes amigos do bem que nos ajudam a fazer o bem, porque fazer o bem faz muito bem. E eu quero começar então falando do The Best Açaí, lá de Manoel Ribas, Pitanga e Vaiporã. Tem um endereço aqui, com certeza você vai se deliciar. O melhor sorvete, o melhor açaí é The Best Açaí. E também o The Best Açaí lá de Brusque, Santa Catarina. 2 lojas. Vera Rubo, um grande abraço para você, obrigado por ser uma amiga do bem. Também quero falar do Sucos Natu. Já tomou a sua dose de saúde hoje? Sucos Natu, esse é o melhor do Brasil. Sandro, um abraço. Também hoje eu quero falar das lojas Ipiranga, lá de Santo Antônio da Platina, que por sinal é o meu cunhado, também é um amigo do bem, mandou vários calçados para a gente fazer um bazar aí, poder mandar cestas básicas para o Piauí. Então, 2 lojas, uma delas é de esportes e uma mais linda do que a outra. Tudo que você pensa, todas as marcas, também uma loja de roupas e calçados para mulher, para homem, para criança. 2 lojas para te atender com excelência na cidade de Santo Antônio da Platina. Um abraço, Sandro, um abraço, Daniele. Também um abraço para o Genésio, lá da Reprotec. E lá na Reprotec, tudo para o seu escritório. As melhores marcas está na Reprotec. Papéis especiais, toner, encadernação, redes gráficas e muito mais. Procura o Genésio, o melhor preço e melhor qualidade. Para o seu escritório, o escritório da sua empresa, o escritório da sua igreja. Também falando da Carelu Esportes, tudo em materiais esportivos, também uniformes para a sua empresa. Isso mesmo, inclusive eles já estão fazendo a nova camisa aqui para o Jesus e Eu podcast, muito em breve. Também quero falar da Divine Hands, lá de Carolina do Norte. Pastor Ismael, um abraço. A sua casa está caidinha, quando a Divine Hands chega, ela transforma por completo. É isso aí. Um grande abraço para a primeira-dama da Fazendinha, Pastor Ismael. Procura Divine Hands. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. É isso aí, meus queridos, estamos aqui em mais um podcast e um amigo de longa data está aqui, foi o médico dos meus filhos e até pouco tempo ainda foi médico do meu filho, né? Hoje está conosco aqui Dr. Ari Parreira. Seja bem-vindo, Dr. Ari Parreira, a este podcast. Obrigado pelo convite, pastor, é uma honra, é um prazer estar aqui participando desse programa, então com muita alegria, com muito gozo no coração. Amém. Acho que mais de 30 anos nos conhecemos, né? Realmente, né? Faz um bom tempo. Faz um bom tempo, mas não é bom falar muito de tempo, não, né? Descobrir a idade, né? É verdade. E eu lembro que em alguns momentos dos nossos encontros com os filhos pequenos, o senhor dizia o seguinte, algumas vezes eu tenho que cuidar primeiro dos pais, né? Exatamente. Marinheiro de primeira viagem, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que Amém. Cuidou dos nossos filhos com excelência, né? E eu tenho um privilégio de poder chamá-lo de amigo hoje, depois de tantos anos. O privilégio é meu. Obrigado. Bom, como nós estamos aqui para fazer algumas perguntinhas, né? Então eu quero começar perguntando para o senhor, entre tantas especialidades na medicina, o que te fez decidir pela pediatria? Eu, quando comecei o curso de medicina, a gente não tem nenhuma ideia
Mas a partir do 3º ano eu fui me apaixonando pela pediatria. E eu participei de várias especialidades, né? Mas sempre a pediatria que estava na minha mente, né? Então foi uma paixão. Falava mais forte. Sim, uma paixão pela... É interessante que na pediatria você vê médicos apaixonados, né? Você vê médicos apaixonados. Eu vejo, nós temos uma médica do Rio de Janeiro que acompanha o Edson nas viagens, inclusive o marido dele também é médico, e está agora lá no Piauí, doutor Diego, e a esposa dele a gente chama ela de Tati. É Tatiana, a gente chama de Tati. Ela é apaixonada por criança, e quando a gente vai para o Haiti, aquelas crianças, o senhor sabe como é lá, ela pegava no colo e dava o remedinho, e limpava a ferida, e é uma paixão muito grande. E eu sei também que existem outros médicos também, em outras especialidades, que também faz com paixão, não apenas pelo diploma, né? Para mim, pediatria não é uma especialidade. Para mim é um chamado. Para mim é uma missão. Uma missão. E missão é o que está no coração de Deus, né? Em todo sentido. Eu não me lembro do processo da época, doutor. Eu tentei lembrar hoje, falar para o meu filho, eu não consegui lembrar. Mas eu lembro que, eu acho que nos anos 90, saiu uma reportagem nos jornais, na época ainda tinha muito esse jornal, né, escrito, e saiu uma matéria do senhor sobre a criança ao nascer, ao invés de ir para um outro quarto e ficar no peito da mãe. Foi com o senhor isso, não foi? Aqui em Londrina nós começamos o alojamento conjunto, chamado alojamento conjunto, né? A criança ao nascer antes, ela era separada da mãe, ia para um berçário e ficava ali 6 horas, 12 horas, depois que voltava. E nós iniciamos um processo onde a criança, ao nascer, ela ia para o colo da mãe, né? E ficava junto com a mãe até a alta. Então não havia separação. Se tivesse tudo bem, sem nenhuma intercorrência, ela ficava junto com a mãe. E isso foi notícia, né? Foi. Inclusive, na época também, nós adotamos lá no Hospital Evangélico o bebê canguru. Aqueles prematuros, né? Em vez de ficar na incubadora, ficava no colo da mãe, pele a pele. Então ficava pele a pele e enfaixava a criança. Era isso. É isso que eu estava tentando lembrar. Muito bem. Enfaixava a criança junto com a mãe e a criança permanecia ali, chamado bebê canguru. Bebê canguru. Nós começamos lá no Hospital Evangélico. Que interessante. Isso aí foi nos anos 90, né? Eu não lembro bem. Final dos anos 90, eu acho. Eu lembro da reportagem. E a gente acho que estava começando aí no senhor. A gente estava começando. E a gente ficou tudo orgulhoso. Aqui, ó. O médico do meu filho, na época só tinha um Felipe, né? O médico do meu filho. Que bom ter essa lembrança. E né? essa primeira criança que nós fizemos isso, ela deve estar hoje com 30 e poucos anos. E eu sou pediatra dos filhos dela. Olha que coisa interessante, né? E fica uma amizade, né? Como eu disse agora há pouco, não vou falar muito sobre isso, mas meu filho até pouco tempo ainda ia lá no senhor. O senhor ainda continua tendo os filhos depois de adulto, não quer passar pelo senhor? Tem paciente que está com 22, 23 anos e não quer ir outro médico. Fala, se eu puder resolver, estou à disposição. Amém. Eu quero fazer uma pergunta assim, sendo cristão, por muitas vezes o senhor fez uso da fé em algum atendimento? Ou já receitou algum medicamento acompanhado de oração? Sempre eu oro. Sempre eu oro. Eu acompanho muita criança prematura na UTI, na UCI. Sempre eu oro para que Deus esteja à minha frente, né? Mas um caso que marcou muito, isso eu não lembro a data, mas foi pelo menos há uns 30 anos atrás, estava com uma criança internada no hospital, uma criança extremamente desidratada, e chamei um cirurgião infantil para dissecar uma veia, porque não conseguia acesso. Ela estava tão desidratada que não conseguia achar uma veia. Aí o médico foi lá dissecar aquele bracinho fininho, e a criança já estava assim com respiração meio agonizante. Aí eu saí de perto, eu estava na enfermaria, sentei no posto de enfermagem e abri a Bíblia e veio um texto de Isaías, eu não lembro agora como, mas falando que não era para mim ficar preocupado porque a vida estava ali, né? Puxa vida. Aí eu orei, a hora que eu voltei o médico tinha conseguido falar, foi difícil, mas consegui uma veia. Aquela criança pôde ser reidratada e ela viveu, né? Ela viveu. Então eu tenho tido uma experiência muito forte, assim, de a presença de Deus, Deus agindo.
eu sei da minha limitação, eu sei até onde posso ir, mas sei alguém que vai além de mim, né? Isso tem sido muito bom. Porque depois de um certo tempo, né, como médico pediatra, o senhor poderia bater no peito e dizer o seguinte: eu já passei por quase tudo, então eu tenho uma resposta, eu tenho um remédio para cada situação. Mas quando o homem entende que ele depende de Deus, né, porque tudo e para ele, né, são todas as coisas, né, nós vivemos alguma coisa parecida. Eu imagino essa situação porque nós vivemos em uma viagem para o Haiti. Eu acho que foi a terceira ou a quarta, não, acho que foi a segunda viagem que eu fiz para o Haiti. E nós chegamos lá em um dos orfanatos, as crianças estavam tudo desta forma, a maioria pelo menos. E foi uma época assim que a gente ficou assim muito aterrorizado em ver aquilo lá, porque as crianças que nós tínhamos deixado um ano atrás, elas fortes, né, bem nutridas, porque as crianças lá, elas tinham uma alimentação por dia. E a partir do Edson Teixeira, que é o evangelista, que é o que cuida, e a gente trabalha com ele, as crianças tinham 3 alimentações por dia. E só que lá são eles chamam de madama, que cuida desse orfanato. E elas, na verdade, não estão preocupadas, eu não sei se eu posso dizer isso, mas vou dizer. Elas não estão preocupadas com as crianças. Elas estão preocupadas em mantê-las nesse orfanato, porque através de ter essas crianças no orfanato, vem ajuda praticamente de muitos lugares, né, como os Estados Unidos, como aqui do Brasil. E daí, essa mulher que cuidava lá, ela tinha vindo para o Brasil para resolver uns problemas pessoais, e quando ela retornou, ela foi lá e quando abriu a porta, os alimentos estavam lá todos estragados, ou seja, a pessoa que ficou lá. E aí, geralmente, a gente fica uns 8, 9, 10 dias, e no último dia a gente faz uma festa para as crianças, uma festa de Natal, para todas as crianças, dando brinquedo, e aí nós pegamos essas crianças, e tem um que eu batizei ele de Batman lá, porque todas as vezes que eu fui, ele estava com a camisetinha preta, com a mesma camisetinha do Batman, né? E aí eu peguei ele no colo. Doutor, quando eu coloquei no colo, o ossinho dele assim, machucou a minha perna. Aí eu entrei em desespero, eu falei, não é possível uma coisa dessa. Eu falei, Deus, tenha misericórdia desse lugar. Desnutrição grave, desnutrição grave. E aí os médicos entraram, né, com soro, entraram com um monte de medicamento lá tal. Graças a Deus, nós voltamos, eles estavam bem. Então, é muito difícil você ver uma situação daquela e imaginar que tem jeito, né? Eu imagino que quando o senhor viu essa criança, não tinha nem como colocar ali pegar um acesso venoso para poder hidratá-la, né? Tão desidratado que as veinhas não apareciam. Mas o senhor deve ter tido muitas outras experiências. Tem muitas experiências. E tem algumas também que a gente coloca na mão de Deus e Deus não responde. Então a gente tem que entender que a vontade é dele, né? A vontade é dele. Então, quer dizer, o que cabe a nós fazemos, né? Então eu tenho que ter a consciência, a certeza que eu não negligenciei nada. Estava ao meu alcance, da minha capacidade, eu fiz. Aí a vontade de Deus, ela é soberana. Entendi. Eu quero fazer uma pergunta aqui, ela pode parecer um pouco polêmica, mas como nós estamos citando o nome e a gente tem um entendimento um pouquinho das coisas, já percebeu o sofrimento de alguma criança e sendo por maus cuidados dos próprios pais? Sim, eu estava trabalhando no pronto-socorro em Ribeirão Preto, na época da minha formação, e 2 casos me chamaram a atenção. Um, com a criança chegou, chorando. Ao examinar a criança, eu vi na cabeça da criança uns risquinhos. E apurando bem, o sinal da Havaiana. Sandália Havaiana na cabeça. O pai bateu com a sandália Havaiana e ficou marcado no couro cabeludo da criança. Deveria ser algo recente, então, né? Foi. A mãe levou porque a criança estava chorando muito. Sempre aquela história, eu não sei o que aconteceu, não sei o que, mas para não revelar, mas você percebe, né? O senhor está brincando. E uma outra vez, uma criança de menos de 1 ano, também chegou no pronto-socorro, tudo suja de feijão, chorando. A mãe falou que o pai chegou em casa, nervoso, brigando, jogou a criança em cima do fogão
e tinha uma panela de feijão, a criança caiu em cima. Meu Não. Deus. Então tem alguns casos que a criança está sofrendo por conta de maus tratos, mau cuidado. Mas hoje menos do que antes. Ou é a mesma Não, coisa? hoje bem menos, hoje bem menos. Mas já foram situações difíceis, né? Difícil. Um outro caso também no pronto-socorro, chegou uma criança, o pai falando que a criança estava desmaiada. Desmaiou. A criança na maca, eu cheguei perto e tem alguns sinais que a gente faz para ver se realmente é desmaio ou não. Eu vi que a criança estava fingindo desmaio. Eu pedi para o pai sair, fechou a porta. Aí eu falei, pode abrir o olho, teu pai não está aqui. Pode abrir o olho. Aí ele abriu devagarzinho, olhou de lado assim, Pra não ver se viu não estava o mesmo. pai. Falei, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. É que meu pai, criança devia ter uns 12, 13 anos. Meu pai veio fumando e falou que ia me matar. Quantos anos tinha? 12, 13 anos. Aí eu chamei o pai para conversar. A hora que ele entrou, eu vi um maço de cigarro no bolso da camisa dele. E no ímpeto eu falei assim, olha, que moral que você tem falar ao teu filho que você está com um maço de cigarro no bolso? Né? Você quer isso pro teu filho agora, quanto criança? Aí depois, um senhor bem forte, robusto, depois que eu fui perceber que eu poderia até apanhar ali, né? Mas aquela angústia daquela criança, o amor por aquela criança, no ímpeto eu falei, pai, você não pode, o senhor está dando exemplo, como o senhor vai dar exemplo? Está errado ele fumar? Tá, mas dá o exemplo que o senhor está dando. Já vem de casa, né? Nós estamos vivendo um momento diferente, né? Esses dias eu ouvi alguém dizer o seguinte, não é porque as coisas estão diferentes, porque hoje está sendo filmado, né? Antigamente não, né? E diante de outras situações, nós temos visto também, eu queria perguntar para o senhor, o autismo sempre existiu em crianças? Ou é algo do mundo moderno? Não. Eu acho que o autismo sempre existiu. Ele está sendo agora melhor diagnosticado, né? Não estão se fazendo diagnóstico, mas ele sempre existiu. Mas a gente vê que hoje há um aumento do autismo, né? E tem estudos mostrando que o uso excessivo de tela tem levado crianças ao autismo. Pior, autismo, talvez isso poderia ser, então, algo que pudesse estar revelando mais. Né? E autismo, síndrome de pânico. Né? Mas, doutor, o senhor falou sobre isso aí, eu acho muito interessante. Nós temos percebido hoje que, claro, não generalizando, né? Mas muitos pais hoje, as crianças ainda muito pequenininhas, hoje para poder ficar livre por um tempo, estão entregando o celular na mão das crianças, né? No meu consultório, eu atendo muito recém-nascido. E o recém-nascido, quando ele vai ser examinado, ele chora. Então eu coloco na maca, o pai vem com um filminho, uma coisa e fala, desliga. Olha aí, ó. Então a gente vê hoje, para acalmar a criança, colocando tela, né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza que até 2 anos, 0 de tela. De 2 a 6 anos, 2 horas no máximo por dia de tela. Que já é muito, né? Se for analisar, né? Então, infelizmente, hoje os pais têm colocado celular. Agora, como você vai falar alguma coisa se os pais não saem do celular também? Essa é uma das coisas que eu ia falar. Porque aí seria o exemplo também, né? Eu recebi uma vez o pai reclamando do filho da filha, que só ficava no celular. Você também fica, você não sai do celular, a filha falando. Falei, eu quero fazer uma proposta para vocês. Vamos colocar uma cestinha na porta. A hora que chegar em casa, na hora do almoço, vocês vão colocar, todos vocês, colocam o celular na cesta. Ninguém atende. Depois que terminar o almoço, aí vocês pegam. Eles não concordaram, não quiseram topar a minha ideia, não. Não aceitaram. Não, aí como você vai corrigir, né? Eu vi esses dias que alguém, né, fizeram uma proposta para o filho para ir para um encontro com Deus. E não podia levar celular, nada. A pessoa ficou 2 horas, não aguentou, voltou embora. Né? E se você analisar, tem um aplicativo no celular que mostra quantas horas você fica no celular. Claro que hoje é uma ferramenta, né? É uma ferramenta de trabalho hoje. Mas nem sempre você está usando as ferramentas de trabalho. As pessoas estão se viciando. Na China, na Europa, já existe tratamento para esse vício. Eu estava vendo uma matéria sobre isso. Tratamento. E sério ainda, né? Que coisa, o ponto nós chegamos, né? Então, o senhor acha então que na nossa época
talvez até tivesse o TDAH, e de repente não era abordado, não era falado sobre isso. Não era feito diagnóstico, né? Agora, também existe hoje muitas crianças que são confundidas como TDAH ou autismo, né? Então, tem coisa que é da criança. Tem coisa que é da criança. Ser irrequieta, ativa, correr. Então, tem que saber. Eu era muito elétrico. Tem que saber fazer o diagnóstico. Eu era muito elétrico, eu não parava um minuto. Eu não parava um minuto. Eu acho que se fosse hoje, eu ia falar, nossa, esse menino precisa... mas eu não parava. Eu tomar Ritalina. Eu não parava nada, né? Então eu falei assim, será que eu já fui lá na época ou ainda sou? Então existia realmente, né? Existia realmente, mas era feito menos diagnóstico e menos casos. Eu acho que a modernidade trouxe um aumento de casos também, né? O celular, essa rapidez, essa cobrança. Tudo muito rápido tudo hoje, muito né? a cobrança, né? Então, esses jovens ficam no celular vendo uma coisa que não é a realidade, mas eles tomam como realidade. Mas a gente mesmo sofre um pouco. Você vê algumas notícias de política, você vê outra, depois você vê outra, a hora que você vê, você tá irritado, você está nervoso, você está angustiado. Um caso interessante, eu tenho um neto de 7 anos. Ele gosta de carro caro. E de pescar. E de pescar também. E ele sabe todas as marcas. Esse dia com ele, eu falo assim, quando eu crescer, se Deus quiser, eu vou ser rico, eu vou te dar um carro. Que carro que você quer? Uma Ferrari ou uma McLaren? Uau! Então, escolho bem. Para eles, esse é um mundo real, mas é um mundo virtual. Então a criança não sabe diferenciar, tá certo? Então ele pergunta, mas por que você não tem uma Ferrari? Você é rico? Ele fala para mim. Eu falo, tenho condições. Eu brinco para eu não consigo entrar e sair de uma Ferrari. Mas então hoje a criança... Estratégia boa, não consegue entrar nem sair, né? E acho que aquilo é realidade. Tudo é bonito, né? E não consegue atingir aquilo, entra em depressão, síndrome do pânico, e aí começam todas essas alterações na área psíquica, né? E no caso, quando detectam que a criança tem espectro autista, né? Espectro. Hoje é feito espectro, porque existe uma larga escala, né, de intensidade de níveis. Então, hoje eles falam em autismo, falam de espectro autista. Dentro dessa possibilidade do autismo, também é dado muitos medicamentos, né? Sim. E esses medicamentos, eles não podem ser prejudiciais para o futuro? De repente, algo que ajude momentaneamente, né? Acalme, de repente, e possa posteriormente ter um problema. Não. Se é um medicamento que for dado na dose certa, com boa indicação, não tem problema nenhum, né? Existem até alguns casos que com o tempo vai se diminuindo a dose até se retirar o medicamento, né? Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade. E outros que não, que vão tomar a vida toda, né? Entendi. Mas não traz nenhum prejuízo, não traz nada. Ok. Tem algumas mães que relatam que determinado medicamento, depois que a criança começou a tomar, começou a comer bastante, começou a engordar, né? Mas não é medicamento, é toda uma ambientação, porque quando se trata do autismo ou do TDAH, você também tem que tratar a família, não é só a criança. Você tem que conscientizar os pais o que está no ambiente que está provocando aquilo. Porque existe o problema genético, mas também o meio ambiente. Nós somos frutos do meio ambiente, a genética é mais do meio ambiente. Então você tem que tratar o meio ambiente também. E o senhor acha assim que, de repente, a criança ela pode ter o espectro autista e, de repente, o celular, o tablet, ou o computador, ou a TV, a própria TV, pode acelerar isso ou não? Pode sim. Tem alguns autores que você acha que todos nós temos um pouquinho de autismo, né? E de repente alguma coisa vai dar um start nisso, né? Defragar, né? Entendi. Então, mas tem influência, sim. Entendi. Como o senhor vê o papel da igreja na promoção da saúde infantil e no apoio aos pais e profissionais da área? Eu acho importante, né? Eu acho importante a igreja estar atuando na fase de formação, principalmente da criança, né? E acompanhando também os pais, né? Agora, o que a gente vê muito são os pais que deixam
a criança na igreja achando que a igreja vai resolver Que vai resolver o problema dela, né? Nós vimos algumas coisas a respeito. Nós trouxemos aqui uma professora que falou sobre isso, e ela falou justamente que quem fica na porta deve ser o primeiro a notar e abraçar os pais e entender que tudo isso aí tem ligação, né? Existe alguma ação específica que a igreja possa realizar para contribuir com o bem-estar das crianças? Eu acho que existem muitas atividades, né? Eu acho que, por exemplo, a criança, o juvenil, que nem na nossa igreja, são juvenis, né? Na faixa de 11 a 17, 18 anos. Então tem que dar atividade sadia para essas crianças, né? Envolver essas crianças, né? Então eu acho que a igreja tem um papel fundamental. O que a gente nota muitas vezes, o que fica para a criança é o resto. Então é lápis que sobra para a criança, é papel que isso aqui, sabe? É folha que não serve mais, vai para as crianças. Nós temos que dar o melhor para a criança, né? Ou então, geralmente um desenho para pintar, né? Sentir valorizada a criança, né? Pessoas preparadas também para tratar com as crianças, né? Entendi. Na sua experiência, quais são os maiores desafios para os pais em relação à saúde infantil de hoje em dia? Eu acho que, em primeiro lugar, vem o exemplo. Isso sempre foi, acho que desde quando éramos crianças, embora não faz muito tempo isso, né? Eu acho que o exemplo é fundamental, o exemplo, né? Ter uma saúde física boa, ter uma saúde mental boa, ter uma saúde espiritual também, né? E ensinar isso para a criança, tá certo? Então, cuidar da saúde física, isso é muito importante. Não é aquela coisa de extremismo, de malhada, não, cuidar. Uma alimentação boa, uma alimentação saudável, né? Evitar dar muito doce para a criança, refrigerante, tá certo? Uma alimentação mais saudável, né? Boas leituras, boa programação, sentar com a criança, ler um livro, ler um artigo, ler a Bíblia, explicar a Bíblia, né? Trazer conteúdos importantes, tem né? muitos filmes excelentes que pode assistir com a criança, tá certo? E a saúde espiritual também, momentos de oração, momentos de comunhão, né? A comunhão da família é muito importante. Eu acho que o exemplo que o senhor acabou de relacionar aí, acho que o exemplo é algo pontual e fundamental, né? Porque eu lembro, claro que a minha época era muito diferente dos dias de hoje. Mas às vezes você via o próprio vizinho dando um pouquinho de bebida para a criança só para fazer aquela carinha, né? Aí quando cresce e começa, ele fala, meu Deus, o que eu fiz? Você deu o exemplo, foi exemplo, né? Diz que a palavra convence, o exemplo arrasta. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Bom, dentro do que nós estamos falando aqui, eu tenho algumas perguntinhas de algumas pessoas que pediram aqui, então vamos para as perguntinhas ou não? Doutor Ari, essa é uma pergunta, na verdade ela escreveu um jornal aqui. Yasmin, é a mãe do Moisés. Ela diz assim, o Moisés tem 6 meses, já começou a introdução alimentar, mas está sendo difícil. Hoje em dia os pediatras estão recomendando dar os alimentos mais inteiros, mas o Moisés, por enquanto, só quer papinha. E às vezes a mãe fica em dúvida, né? Será que com o passar dos meses vai melhorando isto, aceitando o alimento salgado, o doce ele quer, ele ama. Eu oriento sempre, começar aos 6 meses que a gente introduz a alimentação, entrar com a papa, amassado mesmo. E depois vai tornando ela mais espessa, né? Tem criança que aceita, tem criança que não aceita, então nós temos que respeitar isso daí, né? O que não pode é uma criança de 1 ano e 2 meses, 3 meses, com a papinha, aí não. Mas a partir de 8, 9, 10 meses, começar a fazer a transição. Entendi. A outra pergunta outra coisa, quando eu saí do hospital, recomendaram o bebê dormir apenas deitado de barriga para cima por conta de refluxo. Mas com o tempo parece que a parte de trás da cabeça, como ainda é mole, fica um pouco reta. Aí mais para frente falaram que sobre a supervisão pode deixar dormir de lado. Bom, eu oriento meus pacientes a deitarem de lado, né? E a questão da cabeça, no começo, como a criança fica muito tempo deitado, vai deformar. Ou de lado, ou de bruço, ou de barriga para cima. Isso eu não sabia, vai deformar. Será que é por isso que eu tenho a cabeça chata? Não, então, o quê? Não, depois, não. Quando a criança começa a ficar sentadinha em pé, ela vai
moldando e vai normal, fica normalzinho, né? Interessante que sempre o lado achatado é aquela que a criança é voltada para a porta, onde vem o estímulo. A criança sempre vai ficar virada para o lado do berço que vem o estímulo. Ah, é? É. Que Então, se interessante. tiver muito amassadinho, muda a posição do berço. Ah, vira o berço ao invés de virar a criança. Boa. Que ela vai procurar o estímulo, onde vem o estímulo. Mas isso daí normaliza sem problema nenhum, não traz nenhum dano para a criança. Não traz nenhum, né? É. Quanto tempo demora para fechar a moleira, como eles dizem assim? Não é moleira, É moleira, é fontanela. Na nossa época falava isso, né? Mas é moleira, o popular é moleira, fontanela, né? Mas é que são duas, a gente chama de tábuas, uma tábua interna e uma externa. A interna fecha mais rápido, a externa demora um pouquinho mais, dependendo de criança para criança. 6, 7 meses, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Entendi. Tá? Meu filho tomou a vacina BCG, mas não saiu a feridinha. Até hoje, quase 7 meses. Não tem problema nenhum. Tem criança que não forma ferida, não forma nada, né? Ah, é? Antes se fazia um outro teste depois, mas hoje não se faz mais teste. Né? Porque mesmo que não saiu, está imunizado. Uma curiosidade minha agora, que não é de mãe, não. Eu lembro quando eu era criança, a gente tomava uma vacina assim, num cano, assim, na perna, parece, né? A da varíola. Varíola? Era com revolvinho. Era o troço que dava medo aquilo lá. Hoje não tem mais. Foi erradicado no Brasil, foi erradicado a varíola, não tem mais, né? Ah, não tem mais? Não tem mais. Mas o senhor também tomou essa... Tomei. Meu Deus, os caras vinham no posto assim com um revólver, parece um negócio... né? Pressão, revólver de pressão. Rapaz... Eu falei, olha, as crianças, e aí fica uma marca, né? Hoje, a vida toda, né? As crianças não conhecem mais isso. Não sabem mais o que é isso. Nós estamos falando de coisa... Como se você mostrar um telefone de disco para um jovem, não sabe o que é. Não, esses dias eu achei, sabe o que? Um toca-fita, mas que é gravador. Eu tava olhando e falei assim, meu Deus do céu, ainda bem que o Felipe sabe, porque ele vê as coisas em casa, mas eu falei assim, muitos não sabem nem que é para isso, né? Não sabe. É época do videocassete, nós estamos falando de coisa de pessoas que têm mais de 30 anos, hein, doutor? A pergunta da Daniele. Tem um bebê de 6 meses, tem acordado em média 6, 7 vezes na noite. O que pode ser? O que posso fazer para melhorar o sono dela? Tem algumas coisas. Primeiro tem que saber se essa criança dorme no quarto da mãe ou não. Aí, ó. Segunda coisa, mãe. outra coisa, se a mãe é amamentação leite materno, se ela oferece, né? Então tem que fazer o seguinte, colocar a criança num ambiente separado, tá? Não dá a mamada por volta de 11 horas, meia-noite aí, e depois, se a criança chorar, o pai vai atender, não a mãe. O pai vai atender? O pai vai atender outra pessoa, porque se ela sentir o cheiro da mãe, não consegue. E aí? Vai incomodar umas 3 noites, mas depois ele... E também vai para oração, né? Vai para oração, que na oração tudo funciona, né? Pergunta da Bárbara. Eu tenho um bebê de 25 dias. É normal aparecer uma manchinha vermelha no corpo do bebê? Parece picadinhas de inseto. Provavelmente essa criança está com calor, está com excesso de roupa. Rapaz, normalmente é isso. Agasalha muito, né? A criança sente calor e a pele fica assim. É verdade, eu mesmo podia ter respondido ela, né? Porque eu lembro que o Felipe era bebê e a gente com medo, com cuidado, né? E começou a nascer um monte, é verdade, um monte de pelotinha vermelha. E nós já fomos pro médico desesperado. Chegamos no médico, o médico falou assim, só tirar o cobertor, porque com um calor desse, quem que aguenta? São cada história, né, que a gente... Marinheiro de primeira viagem. Mas o senhor deve ter pego muitos marinheiros de primeira viagem, né, doutor? Bastante. E o que foi mais surpreendente pro senhor aí, pra gente... tem várias histórias. Mas conta uma pra nós aí. Lembrar assim, essa questão da criança tá vermelhinha, né? A criança chega lá, pai apavorado que a criança tá vermelha. Outras coisas que a mãe chega apavorada também, que a criança faz 2 dias que não faz cocô. Né? Com leite materno isso é normal, né? Então, mas para a mãe é um desespero aquilo lá. Não tem essas coisas. Então, o nosso desespero foi porque o filho não comia direito, né? O senhor lembra disso? A gente chegou pro doutor do céu. O Felipe não come, doutor. E olha, ele sempre magrinho, né? Mas puxou o pai, né? Tem a genética. E a genética. E ele não come. O senhor falou, pode ficar tranquilo, porque a hora que tiver fome, vai comer. Criança não passa fome. Criança não passa fome. E agora ele come, viu, doutor? Só lanche. O que eu faço agora, doutor? Corta o lanche. Só que agora, corta o lanche.
Mas bacana. Doutor, o senhor já fez uma viagem de missões também, né? O senhor já foi para a Alemanha? Eu fui na Alemanha no trabalho da nossa igreja, Igreja Metodista, em parceria com a Igreja Metodista Alemã. Então nós tivemos a oportunidade de visitar algumas igrejas lá, né, participar de algumas reuniões, né, conhecer a igreja de lá, né, e ver a realidade. Foi logo depois da queda do Muro de Berlim, né, então estava uma situação foi nessa nova. época que o senhor foi? Foi nessa época que eu fui, né. E não ficou com medo, não? Não, fiquei com medo, né. Interessante que tem algumas coisas que eu sempre assisti filme de guerra, gostava, né. A hora que você chega na Alemanha, vê aqueles guardas da alfândega lá, você vê aquele impacto, né. Uma outra coisa que também, assim, me impactou muito foi conhecer um campo de concentração, né. Conheci um campo, câmara de gás, o que é chamado de enfermaria, onde os médicos nazistas fazem experiência com os judeus, assim, vivos ainda. Então, aquelas barracões com cama, aquilo impactou muito também, sabe. Puxa vida. E conhecer a igreja, né, e nessa época era a igreja que não tinha jovens, não tinha criança, né, mais pessoas idosas, né. A gente foi fazer um trabalho lá, foi muito interessante. Entendi. Algo assim que eu achei muito tremendo, nós fizemos um tour lá no Museu do Billy Graham. Não sei se o senhor assistiu o vídeo do podcast, nós temos um podcast, fizemos um tour lá. E nós chegamos num ponto onde o Billy Graham tinha ido na Rússia pregar a palavra, e todo o exército russo cantando glória, glória, aleluia. E eles passam o vídeo, eu achei assim muito impactante, né? Hoje o alemão ele tem assim, vergonha do nazismo, né? Essas pessoas que nos acompanharam lá, guia, tinha pastor e tinha outros, né? Você via, eles tinham que mostrar, mas eles sentiam vergonha de mostrar aquilo ali. Sério? Foi muito triste, né? Foi muito triste. Foi muito triste. E qual mensagem o senhor deixaria aí para aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube? Talvez para a mãe que teve um filho agora e talvez não tenha condição, por exemplo, de procurar uma clínica e de repente depende do SUS e às vezes tem que aguardar e está desesperado por algo tão simples que poderia ser ajustado na própria casa. O que o senhor diria para essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer aos pais que filhos são herança do Senhor. Amém. Né? Então, tratar como herança realmente, né? Ver que é um presente de Deus, e amor, carinho, abraçar o filho, dizer eu te amo, isso é importante para mim, né? E nesses casos aí, eu acho que sempre manter a calma, a tranquilidade, né? Por exemplo, para uma mãe, uma temperatura de 38 graus é algo terrível, né? É verdade. Para a gente não é. Então, num caso desse, ter calma, ter tranquilidade, procurar hidratar a criança, dar alimentação. A criança às vezes não quer alimentar, respeitar a vontade da criança, né? Tá certo? Normalmente, os quadros de febre, os 3 primeiros dias é difícil a gente fechar um diagnóstico, a maioria. 3, 4 dias? 3 dias, normalmente 3 dias, né? Então, nesse período, acompanhar, dar um analgésico, dar antitérmico, acompanhar a criança, ver os sinais, ver o comportamento da criança, né? E aí procurar um pronto-socorro, né? Existe a possibilidade, por exemplo, de uma febre ser da garganta e a garganta não aparentar estar infeccionada? Então, por isso nos 3 primeiros dias não aparece, normalmente não aparece, né? Você vai ter um quadro aparecer 3, 4 dias depois você vai aparecer, né? E existem muitos quadros também que a criança apresenta febre e não tem nenhum outro sintoma, principalmente casos de infecção provocada por vírus, né? Principalmente hoje, né? E principalmente o organismo também consegue. Se é uma criança saudável, bem alimentada, o próprio organismo consegue controlar. Então ela tem febre 2, 3 dias, depois não tem mais. Então o próprio sistema imunológico da criança vai controlar isso aí. Entendi. Nós passamos uma situação com o filho em que ele chorava muito, de dia e de noite, né? E era amamentado, mas até que de repente descobriu que o leite da mãe não estava sustentando, não era suficiente, não sei qual foi a colocação. Deu leite de vaca. Dormia a noite inteira. Pode ser um problema que a pessoa talvez possa estar atravessando também, né? É algo que acontece também, né? Então a orientação sempre é o leite materno, leite materno exclusivo, né? E um dos sintomas, assim, quando a criança começa a chorar menos de 2 horas, é sinal que
O leite é pouco. Não existe leite materno fraco. Não existe. Ah, não existe? Não, o leite materno fraco não existe. O que tem é pequena quantidade. Então está relacionado Então, a isso. se a criança está mamando, chorando com menos de 2 horas, é um dos sinais que precisa complementar. Olha que interessante. E hoje a complementação, a gente orienta não dar o leite de vaca integral de caixinha, de saquinho, mas existem leites modificados que tem uma digestão melhor, a criança vai ter menos cólica, menos gases, então usar esses leites modificados, né? Amém. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje, principalmente as mamães, né? Acredito que vai dormir mais tranquilo hoje, sabendo e tendo aí todos esses recursos através do podcast. Doutor, eu quero agradecer a sua vinda, a sua amizade, ter atendido o convite, assim, já de primeira disse, pode contar comigo. Muito obrigado, doutor. É um prazer, sabe? Quando a gente está servindo ao Senhor, né? Então a gente faz com muita alegria, com muito prazer, né? E a nossa amizade também, que de longa data. Com certeza. Só falta a gente pescar junto agora. Não, agora nem quero pescar com o senhor, eu quero pescar com o seu neto. O meu neto pesca mais que eu. Muito obrigado. Leva um abraço para a esposa, para os netos, para os filhos, tá bom? Ok, obrigado. E alguém que queira, de repente, levar o filho na sua clínica, qual o endereço e o nome? Ainda é Menino não, Deus? É Estúdio Vida. Olha que nós somos antigos, né? É Estúdio Vida. Qual o endereço? Avenida Amintas de Barros, 455. Isso, é quase... Amintas de Barros, quase esquina com a Higienópolis. Com a Higienópolis, né? Acima do iate ali. Né? Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que nos acompanha, muito obrigado por estar aí assistindo esse vídeo. Espero que você tenha gostado, tenha sido abençoado. E, por favor, não esqueça do C, tá bom? Curte, comente e compartilhe. E se inscreva, por favor, tá bom? Se inscreve aí. Vem coisas boas aí pela frente, tá bom? Deus abençoe e Deus guarde a sua vida, a sua casa, a sua família. E você tem o hoje. Viva com alegria. O amanhã é futuro, pertence a Deus. O ontem é passado, não existe mais. Então viva hoje. Beijo no seu coração. Até a próxima.